O sonho do Issei sempre foi ter um harém enorme e se tornar o rei do harém, coisa que ele conseguiu alcançar. Mas o harém dele não é um simples harém, mas sim um baita de um harém que deixaria qualquer um com inveja dele. Então, se você quer saber quem são todas as garotas que estão no harém dele, fique até o final do vídeo aqui. E eu acho bastante importante avisar logo no começo que esse vídeo contém spoilers da Light Novel e de alguns spin-offs da novel. Então, esteja ciente que você pode acabar tomando alguns spoilers, e se isso acontecer, não venha me xingar depois porque eu deixei bem avisado. E vai por mim, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender muito mesmo com alguns nomes que estão nessa lista. Mas antes de começar, vamos fazer um pequeno trato aqui. Todo mundo que deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações vai ter o seu próprio harém gigantesco com garotas que você sempre sonhou. E não se preocupe, se você que tá assistindo esse vídeo que é uma garota que eu não sei porquê, porque High School DxD não é tão famoso com o público feminino, não se preocupa, você também vai ter seu harém com aqueles caras que você sempre quis pegar. Então não perde a sua chance de ter o seu próprio harém gigantesco. Eu acho que é bom deixar claro aqui que oficialmente o Issei ele tem um total de 8 noivas no final da obra, mas é aí que tá o ponto da questão. Se você for contar spin-off e os volumes da DxD X, você vai acabar encontrando algumas esposas a mais que o Issei tem ou que ele vai ter. É a mesma coisa dos filhos dele, não foi de fato mostrado todos, mas nós sabemos que ele tem mais de 13 filhos e alguns ainda que estão ocultos e não foram confirmados. Ele tem no mínimo 8 esposas que foram oficializadas no final da Light Novel original, né, da padrão, mais as de DxD X. Outra coisa bem importante também, tiveram algumas pessoas que chegaram a se casar, ou que vão se casar com o Issei na verdade, mas o autor não chegou nem mesmo a dar tantos detalhes sobre essas pessoas, então é meio complicado aqui cravar ao certo quantas esposas ele tem. Mas enfim, eu já enrolei demais aqui, vamos logo falar desse harém gigantesco que o Issei possui. E vamos começar com o principal interesse amoroso do Issei. Eu tô falando da Rias, que é a principal heroína da história e é a preferida de quase todo mundo. Eu disse quase todo mundo porque existe a Akeno pra bater de frente com ela. Mas quando se fala em High School DxD, acho que a primeira imagem que vem à cabeça da maioria é a imagem da Rias, uma garota muito bonita com seus cabelos vermelho carmesim e seus opais acima da média de tamanho. A Rias, como todos sabem, é a próxima herdeira do clã Gremory, um dos clãs mais influentes do submundo. Ela foi o primeiro contato que o Issei teve com o mundo sobrenatural e com o mundo das safadezas. Ela também é o demônio que conhece o Issei há mais tempo, já que foi ela quem o salvou quando ele morreu pela primeira vez e o tornou seu servo, transformando ele em um demônio. Dentro do harém do Issei, ela é a mais privilegiada. Como ela é o principal interesse amoroso do Issei, ela acabou sendo a primeira a se tornar noiva do Issei, isso no volume 22 se eu não me engano. Mas o namoro oficial deles começou lá no volume 10, após o Hating Game contra o clã Bael. Seguindo agora para a Ásia, e podemos chamar ela de segundo membro oficial do harém, ela antigamente era uma pessoa muito devota, na verdade é uma pessoa muito devota ainda, por mais que ela tenha se tornado um demônio, ela não perdeu a sua fé na igreja, até porque no passado ela era uma freira. Atualmente, ela é a bispo do Issei, e o que mais se destaca nela com certeza é a sua rara Sect Gear chamada Cura do Crepúsculo, capaz de curar qualquer um, não importa qual raça ele seja. Ela sempre foi uma garota muito tímida e inocente, mas mais pra frente ela começou a ir com tudo pra cima do Issei, meio que forçadamente, já que ela via todo mundo fazendo aquelas coisas com o Issei, então ela se forçava a ir pra cima dele pra não ficar pra trás, já que aquilo era uma espécie de competição, onde quem ficasse de fora consequentemente ficava pra trás. O Issei sempre foi muito protetor com ela, sempre fazendo de tudo pra protegê-la, e lá no volume 6 teve um pequeno rolo onde os dois acabaram se beijando pela primeira vez, e lá no volume 23 ele também pede ela em casamento. O Issei também deixou entender que entre todas as esposas dele, as duas mais amadas são a Rias e a Ásia, e a Ásia perde apenas para a Rias. A próxima a se tornar esposa do Issei foi a Akeno, que atualmente é um demônio, mas antes ela era uma híbrida de humano e anjo caído, além de ser a melhor amiga e rainha da Rias. Ela sempre foi uma senpai que mimava e flertava bastante com o Issei, algumas vezes apenas para provocar Rias e outras vezes apenas para provocar o Issei. Antes ela só fazia essas coisas para provocar, mas depois de um certo tempo ela se apaixonou de fato pelo Issei e começou a querer ele de várias formas, tanto que ela não ligava e não liga ainda de ser a segunda ou até mesmo a terceira e menos amada do que as outras garotas. Tudo que importa pra ela é que ela fosse amada pelo Issei. A Akeno é uma pessoa muito gentil e quase perfeita, que possui alguns traços sádicos e um pouco sadomasoquista. Quem assistiu o vídeo do volume 15 sabe muito bem do que eu tô falando.
No volume 7, acaba acontecendo algumas coisas e o Issei meio que acaba se declarando pra ela. E lá no volume 22, ele pede ela em casamento, assim como fez com a Rias. Seguindo agora, temos a Shinobi, a fanática por batalhas que amoleceu seu coração e se tornou uma garota mais normal após conhecer o Issei. Ela era uma humana com habilidades especiais capaz de usar a Durandal e a Excalibur, duas espadas sagradas super poderosas, e também foi a primeira cavaleira do Issei. Antes de se tornar um demônio, ela era uma pessoa fiel à igreja, mas durante o incidente com o Kokabiel, onde ela descobre que o deus que ela acreditava e seguia fielmente morreu, ela decidiu por conta própria se tornar um demônio, entrando assim para o grupo Gremory. Depois de se tornar um demônio, ela decidiu que iria ter filhos com o Issei, não importava o que acontecesse, e com isso em mente, ela sempre atacava o Issei com esse objetivo, de engravidar dele para ter um bebê que nasceria como um grande guerreiro. Claro, com o passar do tempo, essa perseguição por um filho vai se transformando em um amor, e ela começa a se apaixonar ainda mais pelo Issei, assim como as outras garotas. E lá no volume 23, ela faz a proposta do Issei a ter como noiva, e ele acaba aceitando, tornando assim a Shinobi uma de suas 8 futuras esposas. Depois da Shinobi foi a vez da Irina, que é um anjo reencarnado, a ex do Mikael e também amiga de infância do Issei, se tornar uma das noivas do Issei. Diferente da Shinobi, mesmo sabendo da morte de Deus, ela continuou seguindo sua fé e religião fielmente, mas embora ela fosse uma amiga de infância do Issei, eles ainda assim eram inimigos devido a serem de raças diferentes. Mas após a aliança entre as 3 facções, eles puderam finalmente se aproximarem novamente, e no volume 18 rolou finalmente o beijo dos dois, e eles também receberam um quarto especial onde eles poderiam fazer sexo e ter filhos, sem que corresse o risco da Irina cair e se transformar em um anjo caído. Depois desses acontecimentos que eu acabei de citar, ela se tornou ainda mais agressiva em relação ao Issei, atacando ele sempre que ela tinha uma chance, e no volume 23, assim como foi com a Shinobi, ela propôs dele a pedir em casamento e o Issei aceitou. Indo agora para a próxima noiva do Issei, temos a Koneko, que é uma Nekoshou, uma espécie raríssima de Nekomata e também irmã mais nova da Kuroka. Ela foi uma das primeiras garotas a dar a ideia do Issei a pedir em casamento, onde ele aceitou, mas só após ela crescer. Isso ocorreu, se eu não me engano, no volume 11, um pouco antes do Issei morrer. E a Koneko é um caso um tanto quanto interessante, já que no começo ela não gostava nem um pouco do Issei, mas depois de uns certos acontecimentos ela caiu nos encantos do protagonista, mesmo ele sendo um completo pervertido, e já no volume 24 ele aceitou a proposta dela de torná-la uma de suas esposas. Seguindo para a próxima noiva, temos a Kuroka, a irmã mais velha da Koneko, que de início era inimiga declarada do Issei, já que ela pertencia a Caos Brigueto e era também uma das mais procuradas do submundo por ter matado seu mestre e também um demônio de classe SS. Mas depois de alguns acontecimentos, ela foi morar na casa do Issei junto com a Lei Fei e as outras garotas e acabou se apaixonando pelo Issei. E no começo, ela era uma personagem mais utilizada e agora ela apenas aparece vez ou outra para fazer alguma coisa, dar uma provocada de leve no Issei e depois sumir de novo. Depois de tudo isso, lá no volume 24 acontece uma porrada de coisa e ela acaba confessando tudo que tinha dentro do peito pro Issei, que acaba retribuindo seus sentimentos e acaba aceitando ela. Com isso, os dois ficaram juntos depois de tudo isso e ela se tornou sua noiva e uma das mães de seus futuros filhos. Depois da Kuroka foi a vez da Rosevai se tornar uma noiva do Issei. Pra quem não sabe, ela é uma ex-valkyria que se tornou um demônio após ser deixada pra trás pelo Odin e se tornou uma professora na Academia Kuo, a escola que eles frequentam, e atualmente é a primeira torre do Issei. Sim, o Issei é mais um do clubinho que pega professoras, e como aconteceu com todas as outras, isso tudo não foi por acaso, esse amor dos dois não foi do dia pra noite, foi acontecendo algumas coisas, tem um momento que eles fingem que são namorados por causa da avó dela, mas no volume 25 acontece muita coisa e o Issei propõe que ela se case com ele. Ela aceitou e assim se tornou mais uma das futuras esposas do Issei. Agora, entrando na parte de esposas não oficialmente ditas, temos a Raven, um demônio de classe alta da Casa Fênix que conheceu o Issei quando ele derrotou seu irmão para salvar a Rias, e nesse momento já deu para perceber que rolou algo no coração da Raven em relação ao Issei. Depois de algumas coisas, ela acaba se tornando secretária pessoal do Issei e no volume 22 ela se torna bispo do Issei e sempre demonstra todo o amor que sente por ele. Embora ela não seja uma das primeiras esposas dele, no final da obra foi deixado bem claro que eles vão se casar, até porque eles até mesmo tiveram um filho juntos lá no futuro, para ser mais exato, uma filha. Seguindo nossa lista temos a Lei Fei, uma maga bastante habilidosa que no volume 18 fez um pacto com o Issei. Eles se conheceram durante o ataque do Cao, a cidade de Kyoto, onde ele sequestrou a Yasaka, líder dos yokais da região, onde ela mostrou ser uma grande fã do Oppai Dragon. Ela se tornou a maga contratada pelo Issei graças a uma mãozinha da Kuroka e do seu irmão
Arthur, que pediu pro Issei protegê-la. Depois que o pacto deles acaba, os dois conversam e mostram o desejo de continuarem juntos, e depois disso, ela acaba se tornando sua maga exclusiva, deixando bem claro nesse momento que ela o amava. Ela é o mesmo caso da Havel, ela não é uma das primeiras esposas dele, mas fica bem claro que vai se tornar uma, levando em consideração também que os dois tiveram um filho no futuro. Seguimos a nossa lista para Elminhild, que segue a mesma linha das duas anteriores. Ela é uma vampira de sangue puro de uma família super nobre. No início, quando eles se conheceram, eles não se gostavam nem um pouco, principalmente por causa da personalidade dela. Mas depois de alguns eventos, principalmente na novel de Shin DxD, eles se tornam mais próximos e bastante amigáveis, até um ponto que ela começou a gostar bastante do Issei e segue o mesmo caso. Não é oficial, mas leva a entender que eles vão se casar, até porque eles também têm um filho no futuro. Outra garota que segue essa mesma linha de não ser uma das primeiras esposas dele é a Ingvild, que é uma híbrida de demônio e humano, uma descendente da família Leviatã, além de ser a rainha do Issei. Eles se conheceram em High School Shin DxD, em um parque onde acontece muitas coisas de demônios, como por exemplo porradaria. E lá em True 2, o Issei teve uma visão com seu grupo de esposas onde a Ingvild estava presente, coisa que levou a entender que ela também vai se tornar uma de suas esposas. Passando para a próxima, temos a Yasaka, sim, a mãe do Konou e líder dos yokais de Kyoto, também se tornará uma das esposas do Issei, pelo que deu a entender. O Issei a salvou das mãos da facção heróica e no seu reencontro tempos depois, ela começou a dar em cima do Issei, dizendo que queria ter filhos com ele, já que a sua filha Konou tinha pedido alguns irmãos para ela. Por mais que a Konou seja contra esse relacionamento dos dois, a Yasaka ainda assim demonstra que ela quer fazer isso com o Issei. E lá no volume True 2, a Yasaka é uma das noivas que o Issei vê na visão que a Shishigami fez pra ele, ou seja, é o mesmo caso da Ingvild, sugerindo que a Yasaka vai sim se tornar uma das noivas dele. Continuamos, temos a Roigan, que é um demônio de sangue puro e também a antiga chave do clã Belphegor. Eles se conheceram quando a Sona, a conselheira do Issei, para a Taça Azazel, e nesse acontecimento ela começa a flertar com o Issei e eles vão se aproximando com o passar do tempo, até que chega um dia que ela promete sua nobreza a ele e também o seu serviço, e mais pra frente os dois parecem ficar ainda mais próximos. Em True Volume 2, ela é uma das noivas do Issei que ele vê em sua visão feita pelo Shishigami, sugerindo que sim, ela também vai se tornar uma futura esposa do Issei. E por último, já que ele pegou a mãe, por que não pegar a filha? Eu tô falando da Kuno, a filha da Yasaka, que até onde eu sei, infelizmente ele ainda não pegou ela. Mas como eu disse no vídeo do volume 19, as chances disso acontecer são tecnicamente grandes, já que a Kuno ama o Issei e foi mostrado que ela sente muito ciúmes, principalmente quando a sua mãe dá em cima dele. Eu resolvi colocá-la aqui na lista, por mais que não tenha mesmo nenhum resquício que mostre que os dois estão juntos, apenas porque eu acredito que os dois vão sim se casar no futuro. E admite aí embaixo se você também tá surpreso com o número de esposas e possíveis esposas que o Issei tem, não tá? Eu não sei vocês, mas eu me surpreendi bastante. Inclusive, diz aqui pra mim quais dessas garotas te deixou mais surpreso por ter se tornado uma das esposas ou uma das futuras noivas dele. E também qual delas você não esperasse que fosse se noivar com o Issei. Não se esqueça também de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado de coração a todos que assistiram até o final e eu vejo vocês no próximo vídeo.